E aqui se dá o primeiro passo para a chegada do Kulangat, né, que a gente vê quando um cara que trabalha ali numa indústria, que trabalha com peixes recém-pescados, encontra o colar do Kulangat e começa a ouvir a voz do feiticeiro pedindo que ele use o colar para que ele possa possuí-lo. Só que ele resiste a essa voz. Muito importante é na conclusão desse exemplar, dessa edição de Uncanny X-Men 189, que a gente vai ver o momento que o Kulangat, não conseguindo convencer o homem que encontrou o colar, ele começa a procurar outros hospedeiros, até que um assaltante mata o cara que estava em posse do colar, inclusive planejando destruí-lo, para parar de ouvir aquelas vozes na sua cabeça, e o assaltante, tomando posse do colar, acaba sendo possuído pelo Kulangat. Isso vai dar início ao que a gente chama de a saga do Kulangat, que começa em Uncanny X-Men 190. Uncanny X-Men 190. E o último exemplar, encadernado em A Saga dos X-Men número 6, traz as consequências do colar ter mudado de mãos. Colar de Kulangat, né? Kulangat então se manifestou novamente no plano físico, usou sua magia para alterar uma parte grande de Nova York para uma realidade muito parecida com a realidade da Era Iboriana, onde ele tentou governar durante muito tempo e ele foi um feiticeiro muito poderoso. Isso altera não o lado do qual está cada personagem, mas altera sua posição na nova sociedade. Então os X-Men ainda são heróis, mas são heróis ali com a aparência da época do Conan. Já os Morlocks, que não chegam a ser vilões, são servos dele porque ele assumiu o controle deles. E a gente vai ver que a Tempestade estava partindo, estava resolvendo voltar para a África, já que tinha perdido seus poderes, mas ela está num navio que é atingido ali pela transformação promovida pelo Kulangat. Então ela também é transformada e a gente vê o navio também, o navio vira uma espécie de navio pirata. Ela vai ser atacada pela Calisto sob as ordens do Kulangat, né? Mas as duas lutando vão acabar caindo no mar e vão acabar atravessando ali a barreira invisível que separa, né? Se você viu aquela WandaVision, aquela série WandaVision, e viu a barreira de Westview, é mais ou menos a mesma coisa que o Kulangat promoveu. Então quando as duas atravessam, elas voltam a ser Calisto e Tempestade, se lembram quem são, que não são mais inimigas, e inclusive depois de entrar em contato com a Selene vem falar, eu já vi o que está acontecendo, tenho pouco poder dentro da área de ação do Kulangat, sei que nós não somos aliados, mas vocês têm que confiar em mim. O mago é meu inimigo, eu quero ver ele derrotado. Então as duas aceitam voltar, acabam de novo se transformando em personagens com a aparência da Era Iboriana e têm suas memórias um pouco alteradas, mas se lembram que trabalham ali em conjunto com Selene e que tem que derrotar o mago. Enquanto isso a gente vê os outros X-Men também, cada um no seu novo papel. Eles encontram o Capitão América, inclusive, né? E começam ali a se preparar para derrotar o Kulangat, como se eles fossem apenas insurgentes do regime promovido pelo bruxo, sem se lembrar de quem são. A Tempestade e a Calisto vão encontrar eles e dar ali um pouco de direção a isso. Mas o Kulangat, enquanto isso, ele vai fundir magicamente o Professor X, que está sob controle dele, que nessa versão da realidade se tornou uma espécie de mago, com Caliban. E é assim que ele consegue controlar os Morlocks e localizar os mutantes, né? Então a gente vê isso acontecendo. Vê também uma discussão do governo, do exército americano, se deve ou não invadir Nova York, se deve ou não bombardear Nova York para impedir que a área se expanda. E aí a gente vai ver um general que se lembra, na época da revista ainda era recente, razoavelmente recente, ele se lembra do que foi os campos de concentração promovidos pelos nazistas, né? E ele vai confrontar o resto ali da junta governamental, o resto dos militares que estão discutindo e outros engravatados, o que fazer com Nova York quando eles falam mal dos mutantes, quando eles falam que os mutantes são gene podres e tudo mais, e falam, peraí, eu já vi isso acontecer antes, e vocês estão errados. E é bem legal essa cena, coloquei inclusive no Instagram do canal ali, palavra por palavra, porque X-Men sempre permanece atual, né? E esse é mais um dos exemplos. Bom, a revista termina com os X-Men e o Capitão América se juntando para derrotar o Kulangat, junto com a Tempestade e a Calisto, que tem um pouco de noção do que está acontecendo. Uncanny X-Men 191. Então aqui a gente parte dos eventos iniciados no exemplar passado de A Saga dos X-Men, com Uncanny X-Men 190. Nova York está dominada pelo Kulangat. Ele fez um feitiço que fez todo mundo voltar à Era Iboriana. Pretende estender esse feitiço a todo o globo terrestre, está juntando forças para isso, mas está caçando o único inimigo aí que ele fez desde que ele acordou no nosso presente, né? Que ele é lá da Era Iboriana, da época do Conan. Então, numa aparição anterior a esse encontro com os X-Men, ele enfrentou o Homem-Aranha, inclusive durante esse confronto o Homem-Aranha se tornou imune às transformações dele, e ele é o único cara em Nova York que se lembra de como Nova York era antes, e fica inclusive tendo que fugir do Kulangat. Essa história já começa com ele preso e sendo torturado pelo vilão que não consegue nem acertar seu nome, fica chamando ele de Aranha Humano. Mas bom,
Todo o resto foi afetado, inclusive os X-Men e os Vingadores. Mas a Selene, ela é uma mutante que já era uma feiticeira na era iboriana, e ela consegue contato com Tempestade e Calisto, tudo isso na edição passada, e as duas, apesar de também estarem transformadas e terem suas memórias alteradas, achando ali que são parte da era iboriana, têm foco, né? Tem uma missão dada pela Selene e conseguem ali reunir um grupo misto de X-Men e Vingadores transformados e iniciar uma resistência ao Kulangat. No começo dessa edição, a equipe então vai tentar invadir um templo que eles consideram importante. Esse templo antes era a Biblioteca Municipal de Nova York, agora virou um templo de conhecimento que inclusive o Kulangat está destruindo, ele mata todos os bibliotecários, só sobra uma. Nessa versão, como tudo foi alterado, as memórias deles foram mudadas, a própria realidade foi transformada, os bibliotecários são sacerdotes, e tem uma só, né, a bibliotecária-chefe, agora meio que uma suma sacerdotisa, que está viva ali, vai encontrar a equipe. E a Selene também foi derrotada na edição passada. Ela ficava se esgueirando ali pela Nova York, transformada pelo Kulangat, acabou sendo capturada e acabou sendo levada pelo vilão. Então tá lá sem boca para fazer feitiços, bem no estilo de Multiverso da Loucura que eu citei mesmo aí, e outras histórias dos mutantes onde esse recurso vai ser utilizado. Mas bom, ela tá lá prisioneira dele. As forças combinadas de X-Men e Vingadores têm que enfrentar novos mutantes, tem que enfrentar os Morlocks, que estão sob domínio do Kulangat, e também parte dos próprios Vingadores, né? Isso inclusive você já vê na capa, com o Visão servindo ao Kulangat e lutando contra o Colossus, que é um dos heróis que está tentando derrubar o cara mesmo sem ter a memória ali completa. E aqui no templo eles vão sofrer uma emboscada. Vão ali ter grandes dificuldades. Tempestade acaba ficando para trás para que a equipe possa seguir adiante e confrontar o mago pessoalmente. Só que entre os novos mutantes tinha um cara que já não foi alterado apesar da magia, justamente o Warlock. Por quê? Porque ele tem muita consciência de quem ele é é alienígena até pro feitiço do Kulangat. Só que tudo mudou, inclusive a língua que eles falam, né? Eles voltaram a falar o idioma usado pela raça humana lá na era iboriana, o idioma predominante da era iboriana. Então, ele vai salvar a Tempestade, que virou uma grande guerreira, mas continua sem poderes nessa versão. E vai tentar se comunicar com ela, projetando imagens, assumindo formas, e ela finalmente vai entendendo, até que inclusive ela desperta do encanto, se lembra quem era e decide ajudar o Warlock. Só que a comunicação deles continua ali meio truncada. E os heróis caíram então na armadilha do Kulangat, estão lutando contra ele, mas não tem chance nenhuma, e nem sequer sabem direito o que tem que fazer. O Warlock entende no meio da discussão que todo o poder do cara vem do colar. No meio disso tudo tem uma revelação, porque a Mara Áquila, a Magma dos Novos Mutantes, estava meio estranha, ela estava com esse grupo de revoltosos, né? Ela tinha sido aparentemente libertada ali. E a Selene foi capturada, a boca dela foi tirada, a Selene não fala desde que foi capturada. E a gente vai ver que na verdade os dois trocaram de lugar, uma coisa que a Selene já tinha feito antes para pegar a Rachel Grey. Então a Selene vai se revelar sendo a Mara. Quem o Kulangat estava torturando esse tempo todo era a própria Mara. Então a gente vai ver que a Selene de verdade estava ali com o grupo. Vai começar a lutar com o Kulangat, é isso que vai revelar que o colar é tão importante. Só que ela quer pegar o colar para ela, né? A Tempestade vai entrar em cena junto com o Warlock, vai atacar o Kulangat, vai conseguir tirar o colar dele. Só que o colar vai cair nas mãos da Selene. A Selene fala, ó, eu estava ajudando vocês, mas eu quero feitiço para mim, eu quero controlar o planeta. Então muito obrigado, X-Men e Vingadores, mas agora eu vou assumir o controle do feitiço, vou expandir ele para todo o globo e você é a rainha dessa era iboriana dos dias de hoje. A Tempestade já está derrotada, o Warlock é muito ferido pela Selene, né? Ele estava ali imobilizando o Kulangat, que daí sem o colar deixou de ser o Kulangat, porque ele era um bandido possuído pelo mago, né? O mago já morreu há muito tempo. Então ele é muito ferido pela Selene, a Tempestade não tem seus poderes e ele ali nos últimos momentos da vida dele resolve contaminar a Tempestade com o vírus transmodal, transformar ela num membro da Falange para ela ter poderes para resistir a Selene. As duas lutam então. A Tempestade, mesmo sabendo que não vai ser humana, né, aceitou, não vai ser nunca mais humana, e ela contamina a Selene com o vírus, derrota ela, absorve a essência vital dela e pega para si o colar. E nisso, o Kulangat tinha reunido um grupo grande de pessoas derrotadas ao seu redor sob seu controle. Então ele tinha fundido o Professor X Alcáliba para ter um poderosíssimo localizador de mutantes e telepata para controlar todo mundo que ele estava usando. Ele tinha imobilizado o Doutor Estranho, estava torturando o Homem-Aranha, né, que ele chamava de aranha humana toda hora. Esse povo foi libertado, só que o feitiço estava crescendo porque a Selene aumentou o feitiço para se expandir para todo o globo. E aí é a hora que livre o Doutor Estranho fala, olha, eu posso evitar tudo. Só que como eu posso evitar tudo? Fazendo o tempo voltar. Só nós que sobrevivemos, que estamos presentes aqui,
vamos nos lembrar dessa alteração. Mas o que a gente vai fazer é impedir que o Kulangat tenha chegado ao poder. Mas para isso a gente vai alterar o momento em que ele começou sua ascensão. E isso pode ter consequências. Todo mundo aceita, morreu muita gente na aventura, parte dos Vingadores. A Calisto se viu obrigada a matar o Talho, seu companheiro dos Morlocks. A própria Tempestade está contaminada pelo vírus tecno-orgânico e não vai voltar a ser humana na cronologia normal se ela seguir para frente. E o feitiço está se expandindo sem nenhum dos feiticeiros que o iniciou, né, o Kulangat e depois a Selene que tomou dele para controlar. É por isso que eu fiz a referência a Multiverso da Loucura. Então o que acontece? Eles aceitam e o Doutor Estranho volta. Só que ele não sabe qual foi a alteração que ele fez, né? Ele faz o ritual e a gente vê lá no finzinho da história que antecedeu o despertar do Kulangat, a gente viu um cara carregando o colar do Kulangat, o colar tentando convencer o cara a pôr, né, porque é a voz do Kulangat tentando lhe seduzi-lo, ele rejeitando isso, até que veio um assaltante, matou esse cara, ele era funcionário de uma empresa de pesca e achou entre os peixes o colar lá do Kulangat. Então o bandido mata esse cara e põe o colar em si. Quando ele faz isso, ele se torna o Kulangat. Isso está prestes a acontecer quando a pequena alteração feita pelo Doutor Estranho se manifesta. Surge o Super Sentinela Nimrod, vindo do futuro de Dias de um Futuro Esquecido. Mata o assaltante, porque uma das suas diretrizes é impedir o crime, salva o cara, e no meio da confusão o colar do Kulangat se perde, cai no meio da lama ali, afunda na terra, na estação de trem mesmo, ali sob os trilhos, com o Kulangat protestando, mas ninguém vai localizar o colar por muito tempo ali. O cara é salvo pelo Nimrod, e o Nimrod começa a perguntar como que ele chegou a essa linha temporal, a esse ponto do universo. Bom, a gente sabe e viu que o estrago pode ter sido bem maior, principalmente se você está lendo Inferno 2021, que saiu em X-Men 51 e 52 da Panini na série atual. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, volto a lembrar, essa é aquela hora. Curta o vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles.